Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. O versículo será o 13. E olha só o que diz aqui o versículo 13. Diz assim, vigiai, é o primeiro conselho. Estai firmes na fé, é o segundo conselho. Portai-vos varonilmente, é o terceiro conselho. E fortalecei-vos, é o quarto conselho, e é sobre esse que nós vamos falar. O quinto conselho está no versículo 14, depois você lê. Mas eu quero falar um pouco, irmãos, a respeito da igreja, entender a necessidade dela estar a todo momento fortalecida. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de pessoas. O termo igreja, em alguns momentos ele é usado, para se referir ao local de culto, mas há momentos que o termo igreja é usado para se referir a pessoas. E eu estou literalmente me referindo agora a igreja no sentido de pessoas. Todos nós que fazemos parte da igreja, nós devemos entender essa necessidade. Espera aí, eu preciso ser um cristão fortalecido. E por que eu devo ser um cristão fortalecido? Porque é uma coisa automática, irmão. Ou você é um cristão fortalecido, ou você automaticamente se torna um cristão que enfraquecido. Não tem um meio termo. Só que a grande questão é que ainda estamos nesse plano terreno. O Senhor Jesus, uma certa vez, orava e dizia: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas eles não fazem parte desse mundo, mas ainda estamos aqui. E esse mundo, segundo a palavra de Deus, ele é regido, governado por quem? Por Satanás. Por isso que a Bíblia afirma, gente, o mundo jaz do maligno. Basta você olhar para o mundo lá fora e é perceptível a ação de Satanás. Nesse mundo lá fora, o diabo impera. Nesse mundo lá fora, o diabo reina. E se nós não formos, cristãos fortalecidos, daqui a pouco nós estamos nos inclinando àquilo que Satanás propõe. É triste vermos, olha só, é triste vermos pessoas que se dizem ser igreja e a pessoa está lá envolvida em prostituição, está lá envolvida em adultérios, desonestidades, mentiras, idolatrias, e etc, e etc. Pessoas que se dizem do Senhor, mas estão se inclinando diante desses pecados que eu acabei de mencionar e outros. Eu não estou nem me referindo àqueles que fazem parte do mundo lá fora, porque esses já estão nas mãos de quem? De Satanás. Aquilo ali o diabo nem se preocupa, já virou marionete na mão dele. Esse aí é o diabo, irmão, faz o que quer. Eu estou me referindo ao povo do Senhor, que muitas das vezes não se preocupa com essa questão de a cada dia mais se apresentar a Ele, a Deus, fortalecido.
para poder suportar as tentações, as provações, para poder suportar as investidas do diabo. Aí alguém pode falar para mim: pastor, tá bom, mas como eu então me fortaleço? Como que espiritualmente falando eu posso estar assim, fortalecido? Tenho duas coisas para te falar. A primeira, isso não vai acontecer pela obra do acaso. Eu tenho martelado isso esses dias, eu tenho explicado para vocês que existem coisas que vão depender exclusivamente e unicamente de quem, gente? De Deus. Tem coisa que é departamento de Deus. Por exemplo, aquilo que eu sempre falo para vocês: como? De vez em quando as pessoas levantam essas questões, mas como vai acontecer? Como isso vai ser possível? Bom, o como é departamento de Deus, deixa que Ele resolve. Agora tem coisas que competem a nós. Nós é que devemos tomar atitudes, nós é que devemos começar a tomar medidas para que algumas coisas aconteçam. Dentre essas algumas coisas, é literalmente o que estamos tratando hoje, nos tornarmos o quê? Cristãos fortalecidos. Aqueles que, embora estejamos ainda no mundo, não nos corrompemos com esse mundo. Embora estejamos ainda nesse plano terreno, mas não nos inclinamos diante de Satanás e diante daquilo que ele nos oferece. Então isso não vai acontecer pela obra do acaso. Só vai acontecer por um meio, esse daqui, Efésios capítulo 6, vamos lá? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Texto conhecido, hein? Acharam, gente? No demais, irmãos meus, olha o que Paulo disse para essa igreja: fortalecei-vos em quem? No Senhor, e na força do seu poder. Irmãos, não tem como um crente se fortalecer, um cristão se fortalecer, se ele não se envolver com Deus. Porque é através do Senhor que vem o fortalecimento. E quando eu digo se envolver com Deus, cuidado para você não confundir uma coisa importantíssima, preste atenção. Uma coisa é você estar envolvido só com as coisas de Deus. Outra coisa é você estar envolvido com o próprio Deus. Tem uma larga diferença. É uma coisa que eu sempre falei aos obreiros. Desde quando eu comecei a cuidar de igreja, lá atrás, irmão, vai completar 20 anos. Eu sempre chegava para os obreiros e eu falava: irmãos, vocês que fazem a obra, é muito comum vocês sempre estarem no ambiente igreja. É muito comum vocês se doarem mais, dedicarem mais tempo ao ambiente do culto. Vocês estão envolvidos com a obra. Mas cuidado. Cuidado para isso não transmitir a você uma falsa sensação de segurança, que espiritualmente falando você está bem. Porque às vezes a pessoa está lá, envolvida com as coisas do Senhor, mas espiritualmente falando ela está longe. É igual os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes diante de Deus. Estavam lá envolvidos com as coisas de Deus. Contudo, estavam entregues à prostituição, estavam entregues à desonestidade, mas estavam envolvidos com as coisas de Deus. Então, eu sempre alertei os obreiros em relação a isso.
A mesma coisa serve para nós. Você é aquela pessoa que sempre está no culto. Você sempre está na igreja. E pelo fato de você sempre estar no culto, sempre estar na igreja, até faz os propósitos. Vai lá, pratica, né? Está lá na campanha. E a pessoa na cabeça dela, eu estou bem com Deus, espera aí. Talvez você está só envolvido com as coisas, mas não com o próprio Deus. É igual aquele exemplo que eu dou, chega a ser até um exemplozinho, né? Vamos dizer assim, infantil, mas é para despertar muitos. Faz de conta que você vai na padaria todos os dias. Você tem aquele costume, se acorda, vai na padaria, compra o teu pão, volta e toma o teu café da manhã. Todo santo dia você vai na padaria. 365 vezes você faz isso em um ano, se o ano não for bissexto. Está lá, 1º de janeiro, acordou, foi lá na padaria, voltou. Dia 2, mesma coisa, dia 3, acabou janeiro, fevereiro, isso se repete. Chega até dezembro. 31 de dezembro, você acordou pela manhã, saiu, foi lá, comprou teu pãozinho e voltou. Ou seja, você frequentou a padaria 365 vezes ao ano. No final do ano você se tornou um padeiro. Acontece isso, gente? Não. Pelo fato de você ter ido à padaria todos os dias e um ano direto, no final do ano você não se tornou um padeiro. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela está só envolvida com as coisas de Deus, mas não com o próprio Deus. E o crescimento, tá? E o fortalecimento espiritual se dá através de um envolvimento verdadeiro, irmãos. Nós temos que ter um envolvimento real com o Pai. É algo que tem que acontecer de uma forma real e não fictícia. Vou falar aquela frasezinha de novo. Ficção, gente, é só no cinema, gente. Vida cristã tem que ser o quê? Realidade. Você tem que ser aquela pessoa que se envolve com o Senhor. Porque o fortalecimento espiritual não vai vir de outra forma. E é responsabilidade sua, minha, nossa, nos envolvermos com Ele. É responsabilidade que está em nossas mãos. Deus não tem como orar por você, é você que tem que orar. Deus não pode congregar por você, você que tem que congregar. Deus não pode se consagrar por você, é você que tem que se consagrar. Deus não tem como meditar nas escrituras por você, é você que tem que meditar, somos nós. E às vezes estamos tocando a nossa vida espiritual de uma forma tão superficial. O nosso relacionamento com o Senhor é uma coisa tão pequena, tão minúscula, que às vezes chega a ser algo até inexistente. Aí como é que vamos nos fortalecer? Como que essa força que provém de Deus vai estar presente na nossa vida? Se não existir um relacionamento verdadeiro, pleno, não tem como, irmão. Nós temos que tirar da nossa vida o engano. A Bíblia diz que nós devemos tirar, engano. Não fica se enganando, não. 2024 está aí, quase dando tchau. 2025 está aí, batendo na porta. 2025 você tem que ser mais espiritual do que você foi em 2024. Até porque a própria Bíblia diz, tenderás para cima e não para baixo. Ou seja, é evolução, é progresso e não regresso. Mas isso, para acontecer, vai depender de você. Vai depender do seu empenho, do seu esforço, de realmente estar envolvido com o Senhor. Porque senão, vai ser mais um ano que vai entrar, e você enfraquecido será presa fácil para Satanás. O diabo vem com as oferendas dele. Ele e os seus demônios
coloca numa bandeja tudo aquilo que vai na contramão de Deus e oferece para muitos. Coloca lá na bandeja lá o adultério, a prostituição, conforme eu acabei de falar, as idolatrias, as desonestidades, as promiscuidades, aí sai oferecendo assim, ó. E tem gente que abraça. Tem gente que toma para si aquilo que é proveniente do inferno. Só um crente fortalecido em Deus, irmão, tem condições de falar não para a oferenda do diabo. Não pense você que se você não buscar fortalecimento em Deus, você vai ter condições de dizer não para o pecado. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário, irmão, com todo o respeito do mundo, a comparação que eu vou fazer aqui. Irmão, já viu aqueles calanguinhos que ficam andando no muro assim? Aqueles calanguinhos que andam ligeiro? Já viu como é que eles fazem? Eles andam ligeiro assim, para, olha para você e faz assim, ó. Aí anda para cá. Já viram isso? Já viram? Às vezes é assim, o diabo chega e fala, você quer o adultério? Você quer a prostituição? Você quer a desonestidade? Muitos dizem sim, porque estão enfraquecidos. E não buscam mudar essa situação. Não buscam mudar o atual estado de suas vidas. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Aqui em Mateus capítulo 4, vamos lá. Mateus capítulo 4. Texto conhecidíssimo, viu? Mateus capítulo 4. Acharam? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, tentado ou provado, não sei como está na sua Bíblia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Vamos analisar isso daqui, preste atenção. Deixa eu explicar algo importante para você. Olha só. O Senhor Jesus, ele tem aquilo que chamamos de dupla natureza, tá? Como assim, pastor, dupla natureza? Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus é 100% homem, ser humano, ele também é 100% Deus. Isso é visível nas Escrituras, tá? Nós observamos nas Escrituras a humanidade de Cristo e observamos também nas Escrituras a divindade de Cristo. E é bom explicar isso para você, por quê? Porque Jesus teve que vir na forma de homem, ser humano, para nos mostrar que como seres humanos, nós temos sim a condição de vivermos uma vida totalmente submissa a Deus, ou seja, priorizando a vontade do Pai. Por isso que ele mesmo disse: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus teve que vir como ser humano para nos mostrar que é sim possível. A Bíblia chega a dizer que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Mas como ser humano, ele nos provou que podemos sim, tá? Viver uma vida entregue ao Pai. E também podemos ver o Senhor Jesus agindo como Deus. E aqui nós podemos observar isso. Olha só. Ele foi para o deserto.
Jesus foi para lá para quê? Para ter um relacionamento, um envolvimento real com o Pai. Terminado os 40 dias e as 40 noites, a Bíblia diz que ele sentiu o que, gente? Fome, olha aí. A fome é a evidência da humanidade de Cristo. Nós podemos ver, por exemplo, naquele texto bíblico que Jesus repreende o mar e a tempestade. Antes de Jesus repreender o mar e a tempestade, ele estava fazendo o que na proa do barco? Dormindo. Jesus também sentia sono, fome, era ser humano. Então ali, Jesus, homem, a humanidade de Cristo ali. Quando Cristo acorda, ele repreende o vento e a tempestade. Quem estava repreendendo o vento e a tempestade? Jesus, Deus. E nós temos que tomar cuidado, viu? Porque algumas religiões, algumas seitas heréticas, adoram subtrair a divindade de Cristo. Por exemplo, tem uma seita herética aí, que ela subtrai a divindade do Senhor. Essa seita, ela não reconhece Jesus como Deus. Inclusive, talvez você já foi até abordado por adeptos dessa seita, que costumam bater na porta da tua casa, principalmente domingo pela manhã, oferecendo para você estudo bíblico. Cuidado, irmão. Porque tem gente que ainda tem aquele negócio com ela. Se fala de Deus, então é bom. Cuidado. Nem todos que falam de Deus, falam por Deus. Nem todos que citam a palavra, nem todos que citam as Escrituras, foi inspirado pelo Espírito Santo. O próprio diabo citou as Escrituras. Você pode continuar lendo depois aqui em Mateus 4, você vai ver que o próprio diabo cita as Escrituras. Será que o diabo foi inspirado pelo Espírito Santo quando citou as Escrituras? Claro que não. Então nós temos que tomar cuidado. E detalhe, essa seita herética costuma muito, trazer à tona assuntos escatológicos. O que é isso, pastor? Escatologia, irmão, aqueles assuntos que tratam das coisas futuras. Que estuda muito a questão do Apocalipse. E isso aguça, traz a curiosidade a muitos. Então muitos estão abrindo as portas de suas casas para poder começar um estudo bíblico, que na verdade, mal sabe ela que é um adepto de uma seita. Você tem que tomar cuidado. Subtraiu a divindade de Jesus, falou que Jesus não é Deus? Meu irmãozinho, você já tem que abrir o olho. Então, voltando aqui para a minha colocação, para mim não estender muito. O Senhor Jesus sentiu fome, porque ele também tinha natureza humana. Aí, aparece quem? O tentador. O diabo aparece ali, e olha só o que ele envolve na tentação. Ele chega e fala: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Jesus estava sentindo o que, gente? Fome. Pão sacia o que? A fome. Olha onde ele tentou pegar Jesus. No chamado, vamos colocar entre aspas, ponto fraco. Irmãozinho, o crente que não se fortalece em Deus é cheio de pontos fracos. É cheio de pontos fracos, e é ali que o diabo começa a investir. Você já notou que tem pessoas que ela tem uma grande facilidade de guardar ressentimentos? Tem pessoas que são assim, ou não é verdade? Tem gente que não. Tem gente que às vezes a pessoa falou ali uma abobrinha, agiu de uma forma que não era para agir.
A pessoa fala, mano, deixa isso para lá, rapaz. Deixa isso daí para lá, é um coitado, é uma coitada, deixa para lá. Você vê que a pessoa facilmente não guarda nada. Tem gente que não. Tem gente que com a maior facilidade do mundo, ela armazena no seu interior ressentimentos, ódios, mágoas. E o diabo, quando percebe que ali é um ponto fraco, o que mais o diabo vai fazer é usar pessoas para te machucar, para te ferir, para que cada vez mais você venha semear no seu coração aquilo que não provém de Deus. Olha a importância de estarmos fortalecidos no Senhor. Porque uma pessoa fortalecida em Deus, irmão, uma pessoa que se envolve com Deus, que se envolve com a palavra, o coração dela está blindado. O coração dela está protegido. Aí quando o diabo vier querer semear alguma coisa no coração dela, ela mesmo vai falar, diabo, você bateu em porta errada, na minha vida não. Então olha a importância, irmão, de estarmos ali envolvidos com o Senhor. Olha a importância da palavra estar enraizada em nós, no nosso interior, realmente ali, vivendo dentro de nós. Por quê? Porque quando o diabo quiser investir contra nós, nós teremos como combatê-lo. A continuação do texto mostra isso, Olha o que o Senhor Jesus falou para ele, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão que, gente, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Acabou. Ou seja, o Senhor Jesus combateu Satanás com a palavra. Mas o que o Senhor Jesus estava fazendo antes da tentação? Estava lá no deserto, se consagrando, ou seja, se envolvendo com Deus. Se envolvendo com a palavra. Por isso que ele estava ali fortalecido. Pastor, mas Jesus é Jesus, né? Acabei de explicar para você. Jesus tinha o que? A dupla natureza. Quando Jesus estava lá buscando fortalecimento, era o Jesus homem. Buscando essa força em Deus. Para ele poder estar preparado e capacitado contra as investidas do diabo. Meu irmãozinho, para você estar fortalecido diante do Senhor, depende de você. Você tem que ser aquela pessoa que se cobra. Você tem que ser aquela pessoa que a todo momento, irmão, a todo instante, olha para si e questiona-se. Sabe, a si próprio, peraí. Será que eu estou realmente na presença de Deus? Será que eu não estou, agindo ou vivendo de uma forma que ainda me falta algo? Porque enquanto você se cobrar, enquanto você de fato, irmão, tiver essa concepção de se cobrar, a todo momento você vai ter condições de crescer um pouco mais. Agora, quando você começar a achar que está bem, que é incaível, como eu já vi alguns, eu estou muito bem com Deus. Eu estou muito bem com o Senhor. Eu sou incaível. Já está caído, irmão. É só questão de tempo para mostrar. Porque quando a pessoa fala que não cai, ela já está fora da palavra. E fora da palavra, ela já está o quê? Caída. Quando você começar a se sentir o super crente, abre o olho, irmão. Abre o olho. Pelo contrário, seja aquele que, sempre diante do espelho, se enxergue como total dependente do Senhor. Faça isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Curve a cabeça. Feche os seus olhos.